dessa? A música tava tocando normal, como começa a gravar, por causa do volume aqui já começa a dar treta. A caixinha não é nova, não foi comprada, me deram. Aí já tá com probleminha. Já veio com problema, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Não tem um recipientezinho específico para estar colocando. Podia colocar na tampa, né? Podia colocar aqui na tampa. Aí. Deixa eu ver aqui. Eu tô achando que esse vídeo eu vou colocar mesmo no YouTube, porque eu já gravei uns vídeos que ficaram um bocadinho grande para colocar no Insta. Cheguei a colocar e depois tirar. Acho que eu vou meter no YouTube e pronto. Coloco lá no YouTube e já era. Vai. Acho que tá num bom volume, dá pra ouvir minha voz. Eu tô falando próximo aqui do microfone do celular. Tô gravando com um celular e ouvindo música em outro. Opa. Dá uma focada aqui. Esse suporte não é dos melhores, mas tem que servir aí. Vou começar a estar gravando esses meus vídeos, desenhando. E é isso aí. Vamos lá. A ideia é fazer desenho automático, que é o que eu venho me especializando, né? Eu venho praticando, já tem um certo tempo. Vou mostrar aqui um que eu comecei a fazer esses dias. Tomei uma garrafinha de vinho, comecei a desenhar. Mas nem desenhei muito, né? Já teve vez de eu desenhar bem mais. Quem vê isso pelo YouTube e depois dá uma olhada no meu Instagram, vou deixar na descrição do vídeo. E tem no meu canal também. É o mesmo nome do canal, né? Acho que no canal aparece, não, acho que aparece lá Newton Souza. Mas se olhar o arroba, acho que tá arroba Mestre N mesmo. Mas pronto, é Mestre N. Mas vai ter na descrição do vídeo, tem lá no meu canal. Pronto. Aí, vocês vão perceber um certo padrão, né, nos meus desenhos. Dá pra perceber já, embora seja desenho automático, eu já pude perceber que mesmo eu fazendo algumas variações algumas vezes, mas se a pessoa prestar atenção, dá pra identificar um certo padrão nos meus desenhos. Esse é um desenho que eu comecei, eu vou acrescentar mais coisas ainda. Eu fiz um teste, já fazia tempo que eu usava somente uma cor nos meus desenhos. Coloquei mais cores, são cores que eu tenho aqui, não tenho muitos materiais assim, tô desempregado. Embora material para desenho não seja tão caro assim, pronto, eu não comprei muitas coisas, são as cores que eu tenho. E na verdade o prata foi o finalzinho de uma caneta, comprei já há um tempão, mas eu desenho mais com o preto, né? Comprei um vermelho também, às vezes desenho com ele. Tem um marrom, acabei ficando, veio errado na Amazon, eles deixaram eu ficar. Pronto, esse desenho vai ficar assim, com essas cores. Mas vai ter mais, vou acrescentar mais coisas. Talvez no próximo vídeo que eu gravar para colocar no YouTube mostre como ficou ele. E agora eu vou iniciar esse no vidro. Esse vídeo eu já tinha feito um desenho, não gostei. Acho que eu não publiquei nada sobre ele, nem no Instagram. Talvez eu tenha começado a publicar o começo dele no Story, mas acho que no perfil mesmo lá, publicação eu não coloquei. Caraca, eu não fiz quase nada, já tem 4 minutos. Não fiz quase nada não, eu falei quase nada, já tem 4 minutos de vídeo. Tem que ser no YouTube mesmo. Caraca. Tomara que eu tenha... É fogo isso. É complicado. Eu não mostrei quase nada, eu não falei quase nada, já tem 4 minutos. Eu sei que às vezes eu tô assistindo algum vídeo. Vou iniciar aqui, né? Vou falando e vou desenhando, pronto. Às vezes eu começo a assistir algum vídeo, a pessoa fala algumas coisas, não me atrai tanta atenção, né? Não faz com que eu me apegue ao que a pessoa tá dizendo. Aí, de repente, eu não assisto o vídeo todo, ao menos
não pego tudo que a pessoa tá dizendo, às vezes adianto, né? Muitas outras pessoas devem fazer isso também. Eu tento nos meus vídeos, tô tentando, né? Como eu ainda não tenho muitos vídeos, os vídeos que eu fiz a maioria eu descartei, embora eu já tenha feito há um bom tempo atrás, eu sempre não achei que ficou perfeito, não ficou de um jeito que quando eu assistisse, se fosse de outra pessoa, né? Que eu realmente, poxa, não encontrei falhas nesse vídeo, sei lá, eu fico tentando produzir algo assim, né? Sempre eu encontro algum probleminha, alguma coisa que eu não gosto. E normalmente eu acabo destruindo, acabo deletando, né, o vídeo. Mas eu vou tentar não fazer mais isso, porque tem muitos canais também que começam de um jeito, depois a pessoa vai evoluindo, e tem aqueles vídeos que mostram a evolução, né, da pessoa, né. E vai ser interessante. E também depois, se eu não sair deletando tudo, se eu tiver alguns assim do início, de quando eu comecei a estar fazendo esses vídeos assim, com desenho automático, comentando coisas que eu tenha feito, porque no começo, o primeiro canal que eu tinha feito, que eu também apaguei ele, foi um canal que eu comecei a estar falando sobre quando eu praticava magia, né? Comprei um tarô de Diamonds. Não sei se quem assistir esse vídeo sabe sobre alguma coisa sobre isso, tem alguma noção sobre magia. Aí, na época eu comprei o tarô. Aí eu gravava vídeo falando sobre isso, sobre as experiências que eu tava fazendo, bons resultados que eu tive na perspectiva, assim, hoje, né, eu sou cristão, eu voltei a estar estudando assim a Bíblia, eu sempre, desde pequeno, né, eu lia a Bíblia, ia pra igreja católica quando era pequeno, depois comecei a frequentar a Assembleia de Deus, mas depois das experiências que eu fiz, enquanto comecei a estar estudando sobre demonolatria, e fazendo alguns testes, eu não gostei muito de certas coisas que aconteceram. Foram resultados positivos do ponto de vista de quem ali, de uma pessoa que pratica magia. De certa forma foi positivo. Mas eu, por ser bem crítico, né, vou diminuir um pouco o volume aqui também, tá? A música tá um bocado alta mesmo. Pronto, assim tá bom. Por eu ser um bocado... Não é... A palavra mais específica seria racional, né? Eu acho. Por eu ser um bocado racional, certas coisas que aconteceram eu não gostei. Talvez uma outra pessoa teria relevado, teria continuado com as pesquisas, com os testes, já que também de um certo ponto eu estava meio que pesquisando, né? Eu estava tentando verificar se as coisas se era real. Se toda essa ideia de demônios e tudo mais se era real. Então eu tive bons resultados, percebi coisas que, poxa, não parecia ser somente da imaginação, né? Somente da minha imaginação. Realmente tinha algo a mais. Mas aconteceram coisas que, no começo eu tive medo. Mas não foi no começo, quando eu comecei a estudar. Quando aconteceu algo, teve uma coisa que foi tipo um divisor de águas, né? Como se diz, tem essa expressão. Poxa, agora que eu percebi que eu poderia ter gravado meio que só lá na lateral, né? Mas esse meu suporte não é muito bom. Teria sido um bocado mais complicado pra ajeitar assim. Tomara que o vídeo fique legal gravando desse jeito. Às vezes, do nada também eu começo a gravar de um jeito, quando eu vou publicar. Vou publicar não, né? Na hora que encerra o vídeo, quando vai olhar, ele de repente fica meio que numa posição diferente. Eu gravo ele reto, de repente ele mostra que ficou deitado, né? Às vezes a pessoa mexe um pouquinho, ele muda, pronto. Enfim, tomara que fique legal. Continuando. Depois que aconteceu algo que foi tipo o divisor de águas, desse dia em diante, nesse dia eu fiquei um bocado assustado, porque pronto, aconteceu umas coisas que eu tive... Embora eu fazia também, tipo assim, também não sei se quem assiste esse vídeo, qualquer coisa depois eu explico essas coisas em outro vídeo, né? Se eu falar alguma expressão que alguém falar, eu não sei o que significa, tanto eu posso responder a pessoa na descrição, nos comentários. Se alguém falar, não sei o que significa tal coisa, pronto, alguma expressão que eu utilizar, alguma palavra, eu posso explicar depois, sem problema nenhum. Mas como eu era também meio que um psiconauta, eu utilizava substâncias psicoativas para fazer os testes que eu fazia, também com magia. Isso
me levou, a substância que eu tinha utilizado nesse dia específico fez com... Eu sei que pode ter sido por causa da substância também. Como eu estava utilizando essa substância, né, nos últimos tempos, assim, devido ao uso, como teve um dia realmente que eu sei que eu exagerei, pode ter danificado alguma coisa no nariz. Eu utilizei ela, né, no nariz, assim, tal, tipo, né, tipo cheirando, né, como fazem, por exemplo, também com cocaína, por exemplo. Mas essas substâncias, quando eu utilizava, que eu utilizei e onde eu utilizei, não é uma substância ilegal, ao menos nunca mais eu pesquisei sobre isso, mas na época não era ilegal. São substâncias conhecidas como research chemicals, né? E isso é em inglês, né? Uma expressão em inglês, e em português seria tipo são químicos, né, para pesquisa, que não é para consumo humano, mas quando o ser humano consome, né, ele tem certas reações no organismo que são similares, às vezes até a substâncias conhecidas, né, a drogas conhecidas, substâncias conhecidas e substâncias psicoativas, né, que tem ali certos efeitos no nosso organismo, que pode causar alucinações, pode causar uma dormência, pode causar alucinação, tem efeitos, né? Tem efeitos que podem ser... Teve muitas substâncias que eu utilizei que produziam efeitos dissociativos. E eu fazia muitos experimentos em cima disso, da forma que a consciência humana se comporta quando está nesse estado. Eu explorava isso e tentava obter resultados diversos. Pronto. Mas aí teve um dia específico, aconteceu algo que me fez realmente evitar esse tipo. Mesmo eu já tendo bons resultados, mesmo eu já chegando num ponto onde eu vi que estava próximo de eu começar já a poder realmente ter alguma remuneração, ter algum resultado produtivo na parte financeira, que, querendo ou não, é importante, né? Porque hoje estou aqui desempregado, com muita dificuldade para conseguir um emprego onde eu me sinta confortável, né, de estar exercendo a função. E porque, querendo ou não, a pessoa está trabalhando num emprego que não gosta, para receber um salário que a pessoa não vai poder utilizar para o que gosta, para algo que seja agradável para a pessoa. Realmente é complicado. É complicado viver uma vida assim. É uma vida que leva muitas pessoas à depressão, até um estado assim, depressivo, e desenvolver várias outras doenças também. Então, se trabalhar para viver de uma forma que vai te levar a ficar doente, não me parece que seja uma coisa vantajosa, né? Então, o que eu busco é realmente trabalhar, exercer uma função, exercer um cargo que me permita viver de forma agradável, para que realmente eu me sinta bem fisicamente e mentalmente, né, também, né? Não é só exteriormente, não é só para aparentar, fazer uma carinha bonita para vizinhos, familiares ou amigos, e de repente interiormente a pessoa tá morrendo aos poucos. E não é isso. Eu já passei por algumas dificuldades, talvez próximo de algo assim, e eu sei que isso não é bom. Eu sei que isso não é bom. Ainda tô, hoje em dia mesmo, eu tenho consulta com psicólogo já agendado. Eu nunca fiz isso, vai ser a primeira vez. Mas só, como dizem, desencargo de consciência, para eu ficar com a minha consciência tranquila. Eu não acho que seja necessário, eu não acho que eu esteja passando por algo que realmente seja necessário, né, o auxílio de um profissional. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia voltar a fazer certas coisas que são agradáveis para mim. E eu sei que resolveria minha situação, pelo menos a parte... o que eu tô sentindo falta. Eu já consegui eu mesmo fazer uma autoanálise e percebi que é isso. A falta de dinheiro me colocou numa condição que está cada vez mais prejudicando o meu bem-estar. É isso. O meu bem-estar foi afetado devido às minhas condições financeiras. Mas
Mas eu tô tentando viver da melhor forma possível, mesmo com essa limitação, né? Como várias outras pessoas tentam aí, uns conseguem, outros não. Espero que eu seja um dos que conseguem. Caraca, essa luz tá ficando mais fraca, ela carrega ela. Uma luz que eu comprei, uma luzinha aqui. Esse suportezinho aqui. Eu comprei na AliExpress, eu acho. Eu fui na AliExpress. Eu não sei se foi algum outro aplicativo que eu testei. Mas eu já tive outro que eu comprei na Amazon. E ele durava um bom tempo carregado. Esse aqui tá no 3º nível. Já não tá carregando, não tá clareando um bocado. A diferença não é tão grande assim, mas agora é porque ele já tá mais fraco. Só que quando tava com a luz acesa, eu percebi diferença. Eu vou tentar colocar um cabo aqui. Deixa eu ver se eu consigo organizar. Não sei se eu coloco pausa ou se eu gravo, deixo gravando ainda. Vamos ver se o cabo vai chegar aqui, porque é do carregador do celular. Ai, poxa. Peraí. Ele vai ficar numa posição diferente. Vai ter que ir para uma posição diferente mesmo. 3, pronto. Clarei um bocadinho. Dá pra ver um pouco mais de detalhe. Pronto. Continuando. Comecei a falar também da época que eu fiz uns testes com magia, né? Mas foi por causa que eu comecei a desenvolver mais essa técnica de desenho automático nessa época também. Então... Mas é isso, hoje em dia eu ainda tenho praticado, mas o conteúdo que eu tinha do início, naquele primeiro momento, quando aconteceu algo que foi um divisor de águas, como eu tinha mencionado aí já no vídeo, quando aconteceu esse algo aí, quando aconteceu essa coisa específica, eu estava comentando sobre isso, que pode ter sido por causa do uso da substância, mas eu acho que também as forças que eu estava lidando acabaram me prejudicando fisicamente. E quando eu senti ali um problema no meu nariz, e as outras coisas, eu já vinha sentindo outras coisas no meu corpo, mas como eu vinha querendo resultados financeiros e eu necessitava muito ali de uma mudança de vida, e eu tava querendo algo mesmo objetivo, eu tava querendo que tivesse resultado, eu tava focando em resultados. As experiências, os testes que eu tava fazendo era focando em resultados, o que não apresentava resultados eu descartava. E eu praticava magia do caos, então eram coisas que eu criava mesmo, coisas que eu desenvolvia. E se eu não visse resultado, eu simplesmente descartava. Mas aí quando aconteceu esse problema, por ter me prejudicado, né, de uma forma que eu me senti lesado fisicamente. E foi numa coisa no nariz. De lá pra cá, eu parei tanto de fazer as experiências com as substâncias. Teve outras substâncias que eu ainda utilizei depois disso, né? Tive outras 2 substâncias, mas para ser mais específico, eu cheguei a utilizar. Mas de lá pra cá, depois disso, já tem praticamente 2 anos que eu não uso substância nenhuma. Para quem praticamente era um psiconauta, eu usava com frequência vários tipos de substâncias, né? Periodicamente, substâncias diferentes, por períodos. Um período eu passava utilizando uma substância, depois de um tempo eu utilizava outra substância. Para quem tinha esse tipo de hábito, esse estilo de vida, hoje em dia não usar nada demais, na melhor das hipóteses, digamos assim, na pior das hipóteses, de repente ficar bêbado mesmo com bebida alcoólica, né? Se exagerar, porque querendo ou não, eu como psiconauta também tinha vezes que eu não aproveitava aquela sessão ali de testes que eu ia fazer. Às vezes eu utilizava e deixava de forma recreacional mesmo. Eu começava com um intuito, aí depois quando eu de repente não atingia o objetivo que eu queria, eu simplesmente deixava de lado e ia curtir ali também a parte recreativa da substância, né?
Mas foi por perceber que não era só recreativo que eu comecei a explorar outras coisas, né? Eu usava no início como forma recreativa as substâncias. Mas eu percebi coisas diferentes, eu comecei a ver coisas que, poxa, isso não é só no meu cérebro. Isso não é só o meu cérebro, tá estranho. Tá estranho, tá estranho, tá estranho. Eu comecei a perceber muita coisa que, poxa, tava fora do que poderia se chamar realmente uma alucinação, fora do que era ali conhecido, pelo menos pra mim. Então foi por causa disso que eu comecei a explorar outras coisas. Hoje em dia, eu não tô explorando, não vou dizer que eu continuo explorando, porque antes era diferente, agora tem coisas que estão acontecendo, que estão me afetando também, de uma forma que infelizmente eu não tô conseguindo mais explorar a minha mente, principalmente, da forma que eu explorava antes. Alguns amigos não, teve um amigo meu que já teve mais de um. Chegou a perguntar, pô, será que não é abstinência ou algo assim, devido às coisas que você usava? Eu creio que não, por isso é um dos motivos que eu vou chegar e fazer essa consulta com o psicólogo, já me consultei com um psiquiatra, ele não comentou sobre isso, sobre ser abstinência, ele só mencionou a questão do flashback que tem, né, com o LSD, que eu cheguei a utilizei o LSD e alguns derivados também durante um certo período, e ele me lembrou disso, que mesmo quando a pessoa para de usar, pode continuar, né? Sentindo ali, ou depois de um tempo, a pessoa pode ter visões, pode acontecer coisas assim, efeitos, né, na visão, pode ter alguns efeitos similares ao efeito de a pessoa estar ali sob influência da substância. Ele me lembrou disso, eu estava realmente esquecido, estava um bocado preocupado. E pronto, fiquei tranquilo. Mas mesmo assim tem outras coisas acontecendo que não creio que seja por causa da abstinência. Já que eu fiz o uso, mas tentava fazer o uso de uma forma o mais consciente possível. E mesmo eu soube quando utilizava e quando passava um tempo, porque eu também eu utilizava por um certo tempo, mas às vezes eu ficava meses, mais de mês sem utilizar nada. De repente fumava até maconha, né? Mas outras substâncias que digamos que seriam mais pesadas, digamos assim, eu não utilizava. E pronto, mas assim, hoje em dia tem outras coisas acontecendo que eu não estou conseguindo focar muito bem nas experiências que eu fazia. Mas eu adquiri essa luzinha que eu mostrei, adquiri esse suporte com um pouco de dinheiro que eu tenho. Tenho essa caixinha que me deram aqui, que dá pra ouvir uma musiquinha enquanto desenha. E eu já tô há muito tempo sem produzir nenhum conteúdo desse jeito, que é a forma que eu quero estar produzindo conteúdo. Tem muita gente que ganha, né, um trocadinho na internet, de diversas formas. E eu gosto de produzir conteúdo e eu gosto também de falar, né, conteúdo, mas assim, falando sobre alguma coisa, e principalmente algo que eu tenho autoridade para falar sobre, é algo que eu entendo, porque, pronto, é isso, eu fiz muitos testes esse, a ponto de eu mesmo sentir na pele as consequências das minhas decisões, então eu posso falar a respeito, eu tenho autoridade para falar a respeito, não é uma opinião sem embasamento, não é a opinião de alguém que não conhece, alguém que não sabe do assunto. Eu tenho como falar sobre certos assuntos específicos, assuntos que têm um público-alvo, e eu acho que, pronto, é válido. Eu acho que tem como eu chegar e tirar um trocadinho aí na net. Eu sei que pode ser que demore um bocado de tempo, mas, poxa, eu comecei a estar criando esse conteúdo, comecei a estar gravando coisa mesmo, tipo vídeo, áudio, para estar colocando filtrar áudio para colocar em vídeo, sincronizar em vídeo, isso e aquilo. Eu comecei a estar fazendo mais isso em 2021. Depois eu acabei excluindo o canal, descartei os vídeos. A gente tá agora em 2024 e eu não tenho nenhum vídeo disponível aberto para o público, nenhum vídeo livre, não tem nenhum vídeo. Então, poxa, é complicado isso, né? Para alguém que tem essa vontade, esse pensamento, de passar todos esses anos e eu não tenho nada em andamento, eu não tenho nenhum projeto em andamento que esteja, tipo, de certa forma, rendendo alguma remuneração para mim.
E isso porque eu fiquei um tempão sem gravar vídeo por causa de alguns problemas que eu tive, algumas adversidades. Eu coloquei isso como um empecilho, eu coloquei isso como, infelizmente eu não vou poder gravar vídeo por causa que eu não tenho isso ou aquilo. Agora eu tenho suporte, não é dos melhores, mas eu tenho uma luzinha aí, não é das melhores, mas eu tenho tinta, tenho pincel, poxa, vou gerar conteúdo. E é o conteúdo que eu posso estar aqui treinando, fazendo meu desenho automático. Tem algumas camisas que eu já fiz, tem bermuda que eu já comecei a desenhar também. Eu quero vender também, né, esse material. Vou estar praticando. Tem que praticar, vou estar praticando. E enquanto eu pratico, quero estar gravando os vídeos para estar assim, colocando na internet, mas para ver se gera alguma remuneração. Não só divulgar a minha arte, porque divulgando também pode aparecer alguém que queira comprar. Até agora ainda não apareceu alguém que realmente chegasse e falasse, olha, faça um desenho para mim. Já teve gente que falou, poxa, se tivesse isso ou aquilo, de repente eu teria interesse, mas não foi a fundo. Quando eu falei, olha, eu posso fazer aqui, a pessoa não seguiu adiante. Mas pode ser que apareça alguém que se interesse, pode ser que apareça. Então, como eu tô necessitando aí realmente de ter uma vida mais estável, essa instabilidade tá me prejudicando bastante mentalmente, né? Quando eu vivia fazendo, né, as experiências que eu fazia como psiconauta, eu tinha mais paz, saúde mental, mais paz comigo mesmo, né? Eu tinha uma vida interna saudável, bem melhor, né? Eu tinha uma vida interna melhor do que o que eu tenho agora. Eu fazia meditação, eu fazia tantas coisas e me sentia bem. Quando eu não me sentia bem, eu consegui identificar, fiquei um pouco em dúvida. Na época fiz exames também, fiz exame de coração, vários exames para ver se de repente não eram substâncias. O médico disse que não era, eu falei pro médico, né, que fazia uso de certas substâncias. O médico disse que minha saúde estava perfeita e algumas vezes eu reconhecia que eu tinha exagerado um bocado com o uso. Por causa disso eu fiquei preocupado, porque minha respiração estava meio que afetada. Mas o médico falou que isso era ansiedade. Não era, minha saúde estava perfeita, eu tinha sido afetado por ansiedade, não era por causa do uso de substância nenhuma. Mas mesmo assim eu reduzi o uso de certas substâncias. Ainda testei mais uma vez uma certa substância, mas eu percebi que ela não, já estava, como são substâncias que não são para consumo humano, a forma que eu tinha acesso a elas não é uma forma mais confiável, né? Assim, não é a mesma coisa de comprar numa farmácia. Então, às vezes, as remessas vinham de forma que a pessoa poderia perceber uma alteração. Mesmo você usando a mesma quantidade. Como algumas pessoas na internet faziam testes e verificavam a pureza do material e percebiam alterações na remessa. Eu não fazia esse tipo de teste, mas pude perceber similaridades no uso com relação a quantidades. E de repente, chegou uma certa época que usando a mesma quantidade eu estava obtendo resultados diferentes. Dei um tempo, usei de novo, resultado diferente. E estava também tendo um certo mal-estar, então eu percebi que era a remessa também, não era só o material, não era só a substância. Então, por causa disso, eu fiz todas essas experiências e isso me dá uma certa autoridade para falar sobre drogas, sobre substâncias psicoativas. De um ponto que, por exemplo, tem pessoas que compram até maconha mesmo na rua. Poxa, eu comprando produtos, né, que vinha de certos laboratórios, de certa forma até talvez a maioria underground. Tinha uns que colocavam endereço e tudo mais, mas eram em países que eu não iria lá fisicamente verificar se realmente era um laboratório certificado certinho. Na internet a pessoa encontra certas informações. Aí podia ser tudo forjado também. Mas tinha uns que tinham as informações assim, de laboratórios, de sede. Mas não é algo que eu poderia realmente ter certeza absoluta, né? Dá pra pessoa tentar ir lá checar, mas eu nunca fiz isso. Só que eu pude perceber alterações, né, nessas substâncias. Eu fico imaginando quem de repente faz o uso de substâncias assim na rua, né, comprando na rua e com o uso dessas substâncias assim na rua,
ainda acham que, poxa, não vai trazer problema nenhum. Rapaz, traz problema. Eu pude perceber isso devido a essa questão da impureza na substância. E não só isso, né? Mesmo a pessoa fazendo um uso controlado, tendo noção ali da frequência que está utilizando, né? Tem que ter cuidado. Que mesmo eu, com todo o cuidado que eu tive, eu não tenho como ter certeza absoluta. Mas no dia que eu mencionei que teve o divisor de águas, esse dia eu cometi uns deslizes no dia dentro da mesma semana. Então teve a influência das forças que eu estava lidando, né, espirituais, mas teve influência também a frequência que eu estava utilizando a substância, né? Teve influência a frequência que eu estava utilizando a substância. Então, poxa, ainda mais você comprar na rua assim. É porque isso, as coisas que eu comprava pela internet, muita gente utilizava fóruns na internet, e as pessoas faziam testes de pureza do material. Eles testavam o material, mostravam lá, olha, não, realmente é tal empresa, tal site vende produto de qualidade, a remessa que está sendo... Alguns produtos eram tão raros que mesmo sites diferentes, empresas diferentes, era o mesmo material que estava circulando. Vários laboratórios vendiam a remessa, era o mesmo material, o produto, a origem era a mesma, vinha de países diferentes. Empresas, sites que supostamente tinham sedes em países diferentes, mas a origem do material que eles estavam vendendo era do mesmo lugar, por causa que as pessoas faziam certos testes e verificavam que a pureza era realmente idêntica, era tudo igual. E é isso, a minha jornada como criador, criando arte, mas especificamente desenho automático. O início foi assim, foi também quando eu utilizava substâncias psicoativas, quando eu fazia esses testes, e coisa que hoje em dia já não faço mais. Como eu falei, de repente eu posso ingerir uma bebida alcoólica e desenhar, normalmente um vinhozinho, mas não é a mesma coisa como antes. Com as substâncias que eu utilizava, o estado alterado de consciência é bem diferente, é uma coisa totalmente diferente. E é assim, como eu falei, mentalmente, com relação à saúde mental, eu me sentia bem mais, sabe, mentalmente estável do que hoje em dia. Hoje em dia acontecem certas coisas, eu não expresso meu descontentamento, eu não expresso ali, eu não sou aquele cara estressado que quando fica com raiva grita com as pessoas, não. Mas eu sinto isso, não é porque eu não expresso que deixa de existir esse desconforto. Coisa que antes era só mais no trabalho que acontecia, mas agora várias coisas no dia a dia. Também teve a mudança de país, né? Antes eu tava, agora nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje dia 3 de junho de 2024, agora aqui é 11h51. Eu tô no Brasil, tô aqui na cidade onde eu nasci, em Aracaju, Sergipe. Nunca vivi em outra cidade aqui no Brasil. Nesses últimos anos eu estive em Portugal. Acabei voltando para aqui pro Brasil em 2022, passei um tempo, voltei para Portugal de novo, não consegui dar certo, não consegui trabalhar, não tinha reserva financeira suficiente. Aí chegou em 2023, eu voltei em 2022 mesmo para aqui pro Brasil, chegou em 2023, tentei de novo, infelizmente novamente não tinha dinheiro suficiente. Aí voltei aqui pra cá de novo, pra cidade onde eu estou, Aracaju, Sergipe. Mas é isso, consegui renovar meu documento mesmo estando aqui. Um amigo meu
que mora lá ainda em Portugal, enviou para mim. Ele mandou mensagem, creio que foi ontem mesmo, dizendo que meu documento já deve estar por aqui. Ele enviou através de uma pessoa confiável da parte dele, né, alguém que ele conhece. Mora aqui também na mesma cidade, só que em outro bairro. E vamos combinar para poder ir lá pegar. Pronto, consegui renovar meu documento, chegou lá, né? E agora quando eu for retornar para lá de novo, já vou estar com o documento atualizado. Mas infelizmente para retornar para lá preciso de dinheiro e não tenho dinheiro. E espero algum dia poder estar, né, sendo remunerado pela minha arte, pelo que eu estou produzindo. Esse desenho aqui que eu estou fazendo no vidro não é alguma coisa que eu tenha a intenção de vender. Não estou fazendo isso aqui, não, isso aqui é o que eu faço para vender, não. Mas são desenhos similares, que como eu falei no Instagram tem mais, são desenhos similares a esse, porque tem um certo padrão. Eu faço coisas diferentes, é um desenho automático, nem tudo é... Eu não faço tudo pensando exatamente onde eu vou dar aquela pincelada. Muitas vezes é subconsciente mesmo, é do subconsciente, é sem pensar. Mas tem influência minha, se eu quiser... Aqui, eu percebo, eu tento identificar... Normalmente, eu sempre identifico padrões. Tem um padrão aqui. Tem uma parte aqui, meio, né, arredondada, meio que seguindo uma curvazinha. Então, eu poderia tanto seguir nessa direção, como poderia fazer uma curva aqui também. Aqui também dá para perceber um padrão. Aqui tem outro padrão. Aqui tem outro padrão. Então, muitas vezes, a próxima pincelada que eu dou seguindo um determinado padrão que eu consegui identificar. É basicamente isso também. Não é uma coisa só para uma escolha específica minha, pré-definida, né? Não é que, não, tô fazendo um desenho, não é que nem alguém que desenha um rosto, não é como alguém que desenha, que faz uma arte, existe até o nome, é porque isso aqui é abstrato, né? Então, não é algo específico, não é algo como fazer o desenho de uma lâmpada, fazer o desenho do notebook, fazer um desenho de um rosto de uma pessoa. É um desenho abstrato aqui. Aí a ideia é... Talvez chegue o dia que um simples desenho desse que eu faça num vidro não chega a aparecer alguém que queira comprar. Sei lá. Mas eu faço desenhos assim. Eu pretendo, né, começar a estar lucrando em fazer desenhos assim em roupas, em acessórios diversos. Essa é a ideia. Vocês não estão me apegando muito a isso, não. Eu tive uma ideia também de fazer uma colaboração, né, com uma amiga minha que ela gosta de yoga. Ela, hoje em dia ela é professora, ela fez um curso, ela é professora de yoga. A gente teve uma ideia de fazer aí essa parceria. Eu comentei com ela, ela concordou. E eu faria a ideia, né? A ideia seria fazer desenho, esses meus desenhos, só que no corpo dela. Ela fazer de repente posições de yoga. E a gente fazer uma sessão de fotografia, vídeo também, gravar vídeos. E também procurar local para expor isso aí, tanto na internet como em locais físicos também. Em Portugal teve uma época, logo quando eu comecei a pensar em criar assim, arte, teve um projeto, teve uma fundação, se eu não me engano foi a Fundação Calouste Gulbenkian, tem lá em Portugal, em Lisboa. Eles lançaram um projeto que estavam aceitando assim ideias que a pessoa, não lembro qual era um requisito específico que tinha que, não sei se era relacionado ao meio ambiente, mas tinha algum pré-requisito que eu vi que tinha como cumprir, só que era vídeo. Eu acabei fazendo, só que tem que ser algo físico, Eu tive uma ideia e gravei um vídeo, comecei a estar
selecionando algumas imagens, ia gravar vídeos também, mas quando eu fui prestar mais atenção nas informações lá, no pré-requisito, tem que ser algo físico, no vídeo não seria, não era válido só um vídeo ou fotos. Mas lá em Portugal tem isso, eles dão uma oportunidade, né, para artistas independentes, artistas emergentes. Aqui na minha cidade eu procurei onde eu poderia obter esse tipo de suporte, onde eu poderia participar de alguma exposição, mas o local, ao menos conhecido, né, que me falaram a respeito, o local que eu procurei na internet, o site não tinha nenhuma informação mais a respeito disso. Foi como se não, se eu não me engano, tinha dizendo que foi encerrado. Mas eu também não fui em outros lugares. Eu não fui, por exemplo, em escolas de desenho aqui, né, escola de artes, né? Eu não fui lá perguntar, falar, olha, eu não tô aqui querendo aprender a técnica que vocês ensinam. Eu já tenho minha própria técnica, eu já tenho minhas ideias. Eu só queria saber onde de repente quem poderia ter interesse de ver o que eu tenho para, né, proporcionar, ver o que eu tenho aí para mostrar e de repente fazer alguma, né, colaborar comigo em algum projeto ou dar um suporte com materiais, de repente em troca de algum apoio meu também. No começo assim eu poderia até auxiliar, de repente alguém que tem um ateliê, mas não consegue lidar com a limpeza ou sei lá o que, eu poderia auxiliar ali também, com alguma coisa, um auxílio na limpeza ou desenvolvendo até o próprio projeto da pessoa. Eu aprenderia alguma coisa, estaria investindo o meu tempo em algo relacionado à arte, que é o que eu gosto, e de repente a pessoa também poderia me dar um suporte com materiais. E também eu acho não, né, com certeza, trabalhando com arte, eu poderia também estar tendo novas ideias, né? Minha mente ia estar ali mais aguçada, porque ia estar focada no que eu gosto, no que eu quero estar desenvolvendo mais. Então, acho que seria mais agradável e, como eu falei, o meu estado mental estaria mais ia estar de uma forma que eu ia poder viver melhor comigo mesmo e com os outros, né, com o próximo. Não adianta a pessoa achar que tá bem consigo mesmo, mas o relacionamento na sociedade da pessoa no meio em que a pessoa vive, no meio ali, né, no ecossistema, na sociedade, na comunidade, pronto, né, na sociedade, na parte da comunidade que a pessoa está inserida, não tem um bom relacionamento com as outras pessoas. Então, na minha opinião, não adianta muito. Não adianta muito. Tem que ter um bom relacionamento com as pessoas ao redor também. Aí é isso. Caraca, a ideia até que fluiu bastante. Pra quem já tá há um bom tempo sem gravar vídeo. E nem foi algo que eu tava programado pra hoje isso. Nem tava programado, eu simplesmente comecei limpando o quarto. Pensei em buscar emprego lá no centro de empregos, mas não tinha, lembrei que eles tinham um Instagram, eu ia simplesmente lá, ia pedir carona, não tenho dinheiro para passagem, eu ia lá, mas eles tinham um Instagram, fui conferir primeiro as vagas que estão disponíveis no Instagram, mas infelizmente tinha vagas que eu poderia até me encaixar, eu poderia exercer a função, mas precisa ter experiência na carteira de trabalho. E já teve outras vagas que eu tentei, mesmo sem ter experiência, tentei conversar com eles lá, falando que eu, fora da carteira de trabalho, né, por fora assim, eu tinha experiência na função,
poderia exercer a função, tenho experiência, mas não na carteira de trabalho, mas não, eles não consideraram válido, eles não aceitaram. Então hoje eu não tentei, né? Oh, poxa, eu não prestei atenção que aquela parte não estava aparecendo mais no vídeo. Deixa eu ver, posso desenhar mais ou menos até aqui, beleza. Quer dizer, posso encaixar mais aqui. Não sei se essa luz está atrapalhando ou está melhorando, ou se é melhor com a luz. Deixa eu ver se dá. Mostra um brilhinho mostra um brilhinho não, né? Mostra um pouco nos traçozinhos aqui, umas marcazinhas que tem que fica da tinta, né? Não tá 100% homogêneo, tem uns tracinhos, ficam umas marquinhas. E isso também muda a perspectiva, né? Muda na visão do desenho, da imagem que vai se formar no final. O que eu gosto desses desenho automático, é que quando eu tô fazendo desse jeito, mas por exemplo, se eu virar ela, depois tanto, por exemplo, enquanto eu faço o desenho, muitas vezes eu mudo do lado. Tá desse lado, eu inverto, eu coloco de um lado, eu coloco de outro, e na hora de observar o desenho, você vê de um jeito, você pode de repente identificar até uma imagem. Mas quando muda de posição, vai girando, vai invertendo, muda a imagem também, aparece uma coisa qualquer, diferente do que ali a pessoa já tinha visto. Eu acho isso muito legal. Acho muito interessante. Deixa eu colocar uma outra música aqui. Acho que eu vou procurar. Eu poderia fazer até uma live mesmo no Twitch, na Twitch, né? Que fica salvo lá. Na verdade, nem fica salvo por muito tempo. Só que... eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui. Vou verificar o que eu posso fazer. Aproveitar ele pro YouTube. Já tem 47 minutos. É melhor fazer realmente live no Twitch, porque se alguém entrar, vai interagindo. Na Twitch acontece desse pessoal louco que às vezes também... Louco não, né? O pessoal que faz doações. Vai que algum dia eu, né, tem essa sorte de alguém chegar e fazer algum tipo de doação. Vou encerrar esse vídeo aqui. Eu acho que eu vou postar ele direto, assim. Eu vou postar ele inteiro mesmo no YouTube. Eu não vou cortar nada não. Então, é isso. Não sei quem vai acabar assistindo esse vídeo completo, porque olha o tamanho, 48 minutos. Claro que no comecinho do vídeo eu só expliquei algumas coisas, eu acho que foram uns 5, 6 minutos falando, explicando alguma coisinha, mas quando eu comecei a desenhar, ela praticamente tem 40 minutos eu desenhando e só desenhei isso, né? Essa arte que eu faço, a parte mais um bocado complicada é isso, que quando for para cobrar, quando for para receber algum dinheiro, é complicado porque tem o tempo investido. Esse pedacinho foi cerca de 40 minutos. Imagina uma coisa maior, se for para fazer um quadro de um metro de tela, né? Se for para fazer numa parede, alguém que queira que de repente eu faça num quarto, que eu não tiro isso de cogitação. Já me falaram sobre isso, eu não deixo isso de lado. Né, aparecer cliente para isso, eu vou querer fazer isso e vai ser uma experiência muito interessante. Eu nunca fiz isso desse tipo meu de desenho numa parede, mas eu não sei quantas horas eu dedicaria a isso. Então eu teria que dedicar para finalizar. Então eu não sei direito também quanto teria que cobrar por isso. A parte de arte eu acho meio complicado você colocar um preço, né? Porque tem um valor sentimental também, né? O que eu faço eu só permito que fique, né? Aquele desenho que eu mostrei no começo mesmo no papel. Eu só continuo com os papéis que eu tenho, com os desenhos que eu tenho, tanto no folha A4, A3, tela que eu fiz. Atualmente só tenho uma tela. Eu cheguei a desenhar em mais 3 outras. Uma logo no começo eu destruí, outras 2 eu finalizei com um tempo. Tenho fotos ainda, mas depois acabei destruindo também.
Tive outro, na verdade as duas primeiras que eu fiz eu destruí por outro motivo, que foi quando ainda na época que eu praticava magia. E eu fiz testes relacionados à magia também, então por causa disso eu decidi destruir. Mas outros desenhos que eu tenho, eu acabei destruindo, né? Acabei amassando, rasgando o papel por não gostar. E às vezes eu faço um desenho, se eu não gostar, eu não vou ficar com o desenho. Então a mesma coisa é isso, vai que eu esteja desenhando ali numa parede e de repente chegar num ponto que eu ver, não, eu não tô gostando. Eu não, mesmo sendo um desenho automático, mesmo sendo para uma outra pessoa ali, se eu fizer algo que eu não gostar, não vai ficar daquele jeito. Então eu vou recomeçar, eu vou desfazer. Então tudo isso conta, né? É o tempo investido para criar o conteúdo, para criar a arte. Então como valorizar isso aí, como colocar um valor nisso? Para alguém ali, eu que sou um artista independente, que não, pronto, nunca recebi dinheiro nenhum para fazer nada, né? Ainda vai ter o meu primeiro trabalho, o meu primeiro material. Então, não sei quanto eu poderia estar cobrando por isso, não sei quanto eu vou cobrar, não sei quanto eu vou estar recebendo. Mas é isso. Finalizar aqui esse vídeo. E ele vai assim mesmo pro YouTube. Vai ser o meu retorno aí, postando vídeos no YouTube. E agora, né, daqui finalizando esse vídeo, vou abrir uma live na Twitch. E vou começar a estar fazendo, acho que é isso mesmo. Vou estar fazendo umas lives lá, porque vai estar atraindo a atenção de outras pessoas aqui, né? Alguém que se interessado por arte, clique lá, veja, dê alguma opinião interessante ou queira comprar algum conteúdo. E provavelmente eu vou pegar os vídeos da live e vou estar publicando também no YouTube. É isso. Valeu. Desde já agradeço a quem chegar a assistir aí os vídeos. Falou, valeu, abraço.